Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer por esta oportunidade. Agradeço aos organizadores do seminário por me terem aqui. É com muita honra que estou aqui e a partilhar estes resultados da pesquisa sobre descentralização no âmbito deste projeto. O tema que vou apresentar, então, é a reforma de descentralização em Moçambique, o papel das instituições na definição dos resultados. A minha apresentação vai olhar essencialmente para 3, 4 pontos. Primeiro vou colocar um pouco o contexto, e sobretudo o contexto da descentralização, e depois vou muito rapidamente falar da metodologia para a realização deste trabalho. A seguir vou, então, com base no quadro analítico do diagnóstico institucional, olhar para 3 reformas importantes, os 7 milhões, a municipalização e governação descentralizada provincial. E, finalmente, então, algumas notas na conclusão. Em termos de contexto, o que Moçambique efetivamente começou a viver no final dos anos 80 e começo dos anos 90 é alguma coisa que nós encontramos também em outros locais da África. Então, houve um conjunto de reformas em muitos países da África subsaariana nos finais dos anos 80, e muitas destas reformas visavam essencialmente resolver, diria assim, o problema da crise, que se manifestava a 2 níveis. O primeiro nível, o nível da regulação política, e o outro da provisão de serviços. Agora, hoje muitos se perguntam o que é que efetivamente aconteceu, qual é o impacto desta reforma histórica, não é só em relação a Moçambique, mas também em relação a outros países da África subsaariana, e é aí o que a literatura nos diz é que, de facto, esses impactos são muito modestos. E este foi o meu ponto de partida. Comecei a perguntar-me por que razão, depois de tantos anos, tantos recursos investidos, financeiros, materiais, inclusivamente humanos, no processo de centralização, por que razão temos resultados pouco modestos, ou seja, diria até pouco encorajadores. Então, a minha pergunta é essa. E para, digamos assim, sustentar a ideia de que, de fato, os resultados são modestos, basta só olhar para o que nós temos aqui. Por exemplo, os inquéritos da Afrobarómetro, ao longo dos últimos anos, têm estado a mostrar, por exemplo, a queda na demanda pela democracia. Temos também altos níveis de pobreza, as desigualdades cresceram. No índice de democracia, Moçambique, em 2018, passou de regime híbrido para regime autoritário, e de 2018 para 2019 teve uma queda acentuada. Basta só, eu trago esta tabela aqui, tentei reunir alguns dados com base em 4 países, Etiópia, Moçambique, Uganda, Zimbábue. Então dá para ver a parte pintada de Moçambique. De 2018 para 2019 há uma queda, de facto, acentuada. De certeza, os processos eleitorais jogam aqui um papel muito importante, porque é uma das dimensões que é analisada, medida, digamos assim, pelo índice. Então, temos aqui uma série de dados, na minha opinião, mostram o que as reformas de descentralização eram supostas fazer: o reforço da democracia, o reforço da participação, a melhoria dos serviços públicos, etc. Esses resultados não estão lá, ou pelo menos não estão de uma forma muito visível. Então, a pergunta é por quê? Como explicar o impacto modesto da reforma de descentralização na promoção do desenvolvimento local e aprofundamento e consolidação da democracia em Moçambique? Esta é a pergunta, obrigado. É a pergunta que orientou a minha pesquisa. Eu servi-me então da revisão de literatura, também usei entrevistas semi-estruturadas. Tenho estado a trabalhar neste assunto já faz muito tempo. Fiz algum trabalho na área dos chamados 7 milhões, na altura me interessava muito. Também na área de municipalização, agora estamos num projeto no IESE que se chama Barômetro Municipal. O conceito é baseado mais ou menos no Afrobarómetro, e tentamos medir as percepções, atitudes em relação à democracia, serviços
a nível dos municípios. Então, este material todo serviu também para alimentar, de alguma forma, este trabalho que trago aqui. O meu argumento é que os resultados das reformas de descentralização em Moçambique são condicionados pela natureza e mecanismo de funcionamento do sistema político. E aqui, então, é importante olhar para as instituições. E, então, o que eu tento fazer aqui é olhar para fatores institucionais que constituem constrangimento no processo de implementação das reformas. Então, o quadro analítico que uso é o quadro analítico do projeto, e o projeto tem 5 dimensões das instituições, nomeadamente Estado de Direito, participação e prestação de contas, instabilidade política, violência e legitimidade do Estado, capacidade do Estado de autonomia em relação a interesses de grupos privados, soberania e independência. Então, eu tento explorar algumas destas dimensões, para não dizer todas, ao longo do meu trabalho, ao longo da análise das 3 reformas que selecionei para este estudo. E o conceito de instituições que eu uso aqui vem de norte, instituições como regras de jogo numa sociedade que moldam as interações humanas, e aqui é no sentido formal, mas também informal, então é um conceito um pouco mais amplo de instituições. Passaria imediatamente para o terceiro ponto da minha apresentação, que é o, digamos assim, o ponto mais importante, que são os efeitos das instituições nos resultados das reformas. Portanto, aqui olho para os 7 milhões, olho para a questão da municipalização, mas também para a questão da governação descentralizada provincial. Esta imagem aqui, bom, era só para mostrar um pouco, portanto, temos aí os 7 milhões, depois o processo de municipalização e a governação descentralizada provincial. O conceito de descentralização que eu uso aqui é um conceito amplo que tenta captar a parte, digamos assim, a chamada descentralização administrativa ou desconcentração, mas também a parte chamada a descentralização política, onde temos, de facto, novos ou entidades diferentes que surgem a partir das eleições. No caso aqui, as autarquias locais, e podem também enquadrar-se nisso perfeitamente os órgãos de governação descentralizada provincial. Começaria então pelos 7 milhões. Aqui, os 7 milhões foram introduzidos na prática governativa já 2 anos depois de presidente Armando Guebuza chegar ao poder. E estou a falar do seu primeiro mandato, 2005-2009. E essa decisão foi acolhida com, diria, de algum entusiasmo, sobretudo em diferentes atores, nomeadamente parceiros de cooperação, administradores distritais, também organizações da sociedade civil, porque havia a ideia de que estes fundos iriam finalmente financiar os planos distritais e constituiriam, de facto, um elemento muito importante do ponto de vista do desenvolvimento a nível local. Este, digamos assim, era o entusiasmo que havia, mas o ponto é que entre o discurso e a prática temos muitas vezes uma grande distância, e aqui também, infelizmente. Então, em muitos casos começou a verificar-se a falta de clareza sobre critérios de uso desses recursos, e depois começou então a haver por parte do próprio presidente uma espécie de liderança do processo, tentando imprimir um determinado, digamos assim, ritmo, e até com orientações muito claras nas suas famosas presidências abertas, e aí começou a haver uma série de orientações dizendo, sobretudo, que os fundos eram para gerar renda, criar emprego e produzir alimento. Portanto, não era só dinheiro que era colocado à disposição dos distritos e os distritos pudessem fazer com o dinheiro que quisessem, mas havia orientações muito claras. Mas isso veio um pouco mais tarde. Então, mas isso criou muitas dificuldades por parte de muitos administradores, porque, primeiro, não entendiam bem o que essas orientações significavam. Segundo, muitos deles se viam numa situação de dificuldade em poder financiar algumas atividades a nível do próprio distrito. O facto é que, com a mudança do ponto de vista das orientações,
o que aconteceu foi que os 7 milhões passaram, de facto, a funcionar numa lógica de microcrédito que era gerido pelos governos distritais. Mas, na prática, nós tínhamos grandes dificuldades aqui. Em primeiro lugar, os mutuários tinham dificuldades em reembolsar os valores. Bom, isso é sabido. Infelizmente, acho muitos esquemas, digamos, de microcréditos, falemos assim, que funcionam nesta base. Conhecemos tantos outros em vários setores, têm praticamente os mesmos problemas. Os mutuários muitas vezes têm dificuldade em devolver. E depois, neste caso dos 7 milhões, o ponto também é que muitos dos projetos aprovados e financiados não eram economicamente viáveis e não tinham uma clara ligação com os planos distritais. Era comum ver na altura, por exemplo, eu me lembro dos trabalhos que nós fizemos, na mesma aldeia, ver tanta gente a vender o mesmo tipo de produto, e é evidente que depois não trazia muita renda para as famílias e também era muito complicado depois para conseguir recursos para devolver, para reembolsar o próprio dinheiro recebido de fundo. Então, havia aqui muitos elementos, na minha opinião, que efetivamente não iam na direção certa do ponto de vista dos resultados. Então, a pergunta de facto é esta, continua a ser que fatores, que constrangimentos institucionais estão, neste caso, dos 7 milhões. Aqui, eu selecionei 3 fatores, 3 dimensões importantes. O primeiro fator, então, o Estado de Direito, como um constrangimento. Aqui estamos a olhar, sobretudo, para a questão de separação de poderes, os 3, o Executivo, Legislativo e Judicial. No nosso caso, embora a Constituição seja clara em relação a isso, na prática, o problema é esse, quer dizer, no funcionamento, é que nota-se claramente que o Executivo acaba se impondo, sobretudo no processo de desenho e implementação de políticas, e em muitos casos, as reformas, de facto, o caso de 7 milhões é paradigmático nesse sentido, são da iniciativa do próprio Executivo, e até é como se fosse da iniciativa do próprio Presidente. O Presidente é que toma, de facto, a liderança no processo, e muitas vezes o que acontece, os ministérios depois é que têm que encontrar meios de como viabilizar aquilo que é a decisão do Executivo, sobretudo do próprio Presidente da República. E o resultado disso, muitas vezes, é que estas reformas não só se tornam de difícil implementação, mas também acabam sendo um mero instrumento político para a conquista de espaço e alargamento de influência política, e isso, de facto, acaba secundarizando as questões de desenvolvimento local e as questões de participação, as questões de democracia, etc. etc. O segundo constrangimento institucional, que me parece relevante neste caso, é voz, participação e prestação de contas. Os 7 milhões, quando surgiram, pelo menos no discurso político, eram tidos como um instrumento para dinamizar a participação das comunidades no desenvolvimento local, mas o facto é que os 7 milhões não alargaram a base de participação, por vários fatores, por vários motivos. Eu aqui só aponto alguns. Em primeiro lugar, é que, de facto, os conselhos locais, que eram esses espaços onde os 7 milhões poderiam, eventualmente, por via disso, alargar o espaço de participação, esses espaços acabaram sendo espaços politicamente capturados. E depois, os conselhos locais também não conseguiam monitorar devidamente o processo de alocação de fundos e financiamento de projetos. É verdade que podíamos encontrar a nível dos distritos comissões que iam visitar os projetos, etc., mas não era sustentável, via-se claramente que faltava capacidade, não havia um foco claro e, sobretudo, não havia um entendimento claro por parte dos governos distritais, mas também dos conselhos locais, sobre a necessidade da ligação entre os projetos financiados pelos fundos e os planos distritais. E, finalmente, o terceiro e último fator para os 7 milhões, na minha opinião, é a capacidade do Estado de autonomia em relação a interesses privados. Aqui tem uma ligação com o constrangimento anterior, o fator anterior que eu mencionei, é que, de facto, há uma fraca institucionalização da reforma, portanto, os 7 milhões não chegaram a institucionalizar-se fortemente. Como já mencionei, houve captura pelos interesses político-partidários e, de facto, os 7 milhões acabaram se transformando nesse instrumento para alargar a influência da Frelimo
numa lógica clientelista, e acabou deixando de lado todas as questões ligadas ao desenvolvimento. Ainda há um ano, nós estávamos numa pesquisa no Niassa, em Chimbunila, e um dos líderes locais dizia claramente, bom, para nós os 7 milhões ajudaram-nos bastante a ter uma influência aqui, era alguém pertencente à Frelimo, obviamente. Bom, eu só estou a trazer aqui um exemplo para mostrar como, de fato, a FUNS acabou tendo um papel, diria até longe daquele que deveria ser, de facto, do ponto de vista da promoção do desenvolvimento a nível local. Dito isso, passaria agora para a segunda reforma, que é a municipalização. A primeira tentativa de municipalização do país, como se sabe, então foi essa lei 3/94, em 1994, antes das eleições, só que esta lei foi revogada antes mesmo da sua implementação. Bom, há uma série de fatores, na minha opinião, que estão na origem disso. O facto é que temos depois uma lei que é aprovada, que é a lei 2/97, que estabelece o quadro jurídico legal das autarquias locais e as primeiras eleições autárquicas em 98. Então, a novidade que temos aqui é que, e essa é a diferença talvez com a lei que foi revogada em 94, é que enquanto a lei revogada em 94 preconizava a municipalização, digamos, total do território nacional, eram os tais distritos que temos hoje seriam transformados em distritos municipais. O que acontece é que na lei 2/97, que é aprovada depois, introduz-se o princípio de gradualismo. Então, a ideia é que o país vai ser municipalizado gradualmente, à medida que as condições forem reunidas nos locais que vão ser municipalizados. Então, esse conceito de gradualismo, que criou muita polêmica, penso ainda hoje, há dois níveis. Um gradualismo territorial, no sentido que a municipalização vai obedecer, portanto, um critério digamos, que gradualmente vai abrangendo mais territórios. O outro tipo de gradualismo é funcional do ponto de vista das funções e competências dos municípios. Então, e isso depois, como disse, trouxe muita polêmica e muitas lutas e afetou significativamente o processo da própria municipalização. Um outro aspecto que também afeta a municipalização é o financiamento das autarquias. Nós temos a Lei 1/2008, que define o regime financeiro, orçamental e patrimonial das autarquias locais e o sistema tributário autárquico. O problema, na minha opinião, é que, de facto, esta lei não facilita um financiamento ajustado às necessidades das autarquias locais, na medida em que não só as transferências intergovernamentais previstas na lei estão muito aquém da realidade, mas também o sistema tributário autárquico encerra grandes limitações que são consequência, de facto, do caráter extremamente centralizado do sistema tributário do Estado. Em termos de principais transferências intergovernamentais, temos, então, o Fundo de Compensação Autárquica, Fundo de Iniciativa, Fundo de Iniciativa e Investimento autárquico, ou então local, em alguns casos, o PERCO, que de facto que aconteceu muito mais tarde, quer dizer, sim, a transferência de recursos para as cidades capitais provinciais no âmbito do combate à pobreza urbana, e depois também temos fundo de estrada. Estes são aqui só a trazer alguns que me parecem relevantes do ponto de vista de transferência de recursos para as autarquias locais. O facto é que o que se verifica, há uma grande dependência em relação aos fundos transferidos do Estado, e o ponto é que essas transferências também não são constantes, ou seja, variam ao longo do ano e até de 2015 para 2016 houve uma queda substancial, de acordo com este gráfico aqui, que tirei de Hilal e Weimer, que mostra, de facto, a questão da transferência para as autarquias do Estado para as autarquias locais. O terceiro, agora, aqui também é a mesma pergunta que fazemos. Quais são os fatores institucionais, ou então os constrangimentos institucionais que afetam
a implementação das reformas na área de municipalização. Aqui também há 3 fatores. O primeiro, a semelhança da primeira reforma que falei, dos 7 milhões, também temos o Estado de Direito. O que acontece é que a semelhança do que temos nas outras reformas é que também aqui o debate sobre aspectos relevantes do processo de municipalização do país, ele é estruturado e dominado pelas posições de poder no executivo e, em última análise, representa os interesses do partido no poder. Então, aqui também o parlamento joga um papel extremamente marginal, compreende-se também pela natureza do nosso próprio sistema político. Por isso, na minha opinião, o argumento aqui do funcionamento do sistema político é muito importante para compreender os resultados das reformas. Tanto, o segundo fator, um segundo constrangimento, é a capacidade do Estado de autonomia em relação a interesses privados. E aqui, em primeiro lugar, é que os interesses político-partidários, novamente aqui, também estruturam a atuação do Estado na matéria de transferência de funções e competências para autarquias locais, a semelhança do que acontece no processo da criação das novas autarquias. Portanto, hoje, aquele gradualismo funcional de transferência de funções e competências, há um decreto de 2006, hoje, mais de 10 anos depois, praticamente, grande parte dessas funções e competências, não foram ainda transferidas para as autarquias locais. Eu não sei se ainda vai acontecer isso com alguma brevidade. Então, o que dificulta, de facto, a implementação das reformas e condiciona os resultados da municipalização, sobretudo no que se refere aos serviços básicos, educação, saúde, saneamento, transporte e aprofundamento da própria democracia. O outro aspecto é a soberania e a independência, que é outro fator importante a tomar em conta aqui com constrangimentos institucionais. E, como se sabe, todo o debate sobre o processo da municipalização e mesmo agora sobre o processo da descentralização, o famoso pacote de descentralização, estruturou-se à volta dessa ideia da necessidade de preservar a natureza unitária do Estado em conformidade com a própria Constituição da República. Aqui, em Moçambique, parece tabu falar, por exemplo, da federalização, então federalismo. As pessoas, sobretudo as elites políticas, são muito sensíveis a esta questão. O país é uno e indivisível, então é importante que todas as reformas que foram a ser desenhadas e implementadas, que respeitem este princípio. Portanto, este princípio, digamos assim, estruturou de uma forma significativa esse debate sobre a municipalização e também a mesma governação descentralizada provincial, incluindo até a opção pelo gradualismo territorial funcional, só pode se entender justamente dentro desta ideia da preservação da natureza unitária do Estado. O mesmo se diga, por exemplo, em relação à autonomia fiscal dos municípios e a criação da figura de representante do Estado nos municípios. Depois passou-se, inclusivamente, a criar-se os distritos a nível das cidades capitais, onde temos uma grande sobreposição, com muito conflito entre os administradores distritais, vamos dizer, dessas cidades capitais e os presidentes dos municípios, das autarquias locais nesses locais. Então, eu passaria agora para a terceira reforma, que é a governação descentralizada provincial. Não vou aqui passar todo o historial, digamos, de como nós chegamos lá. O fato é que, antes das eleições de outubro de 2019, portanto, do ano passado, foi aprovado o novo pacote de descentralização. E aqui temos uma série de leis, Lei 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019. Portanto, é um pacote mesmo com uma série de leis e a tratar de diversas matérias relacionadas com a governação descentralizada provincial. Mas
este pacote tem grandes desafios. Na minha opinião, eu só queria aqui mencionar alguns. Por exemplo, a falta de clareza relativamente à descentralização fiscal. Como garantir que os órgãos de governação descentralizada provincial possam ter uma base tributária consistente e coerente com as suas funções e atribuições? Como é que os governos das províncias vão financiar os serviços? No fundo, a pergunta é essa. Quer dizer, bom, pode dizer, não, mas vão ter dinheiro que vem do Estado Central. Tudo bem. Mas o que acontece, por exemplo, com toda essa parte dos impostos a nível local, etc., há províncias com grandes empreendimentos, por exemplo, dentro do seu território. O que acontece com esses empreendimentos, qual vai ser o benefício que as províncias vão, digamos assim, obter desses empreendimentos. Enfim, há uma série de perguntas aqui que me parecem extremamente importantes quando nós estamos a pensar nas questões de desenvolvimento local, quer dizer, a descentralização como um meio importante no processo de desenvolvimento local. Depois temos a questão da sobreposição de algumas atribuições entre as direções provinciais e os serviços provinciais do Estado. Bom, hoje, depois de alguns meses, isso é sabido, e eu penso que há evidências bastantes para dizermos que efetivamente o processo está diria, tendo uma zona cinzenta ou sem muita clareza sobre para onde é que se está a caminhar com este processo. Pois há também um potencial de conflito na atuação dos órgãos de governação descentralizada provincial e os órgãos de representação do Estado nas províncias. Já vimos praticamente em todas as províncias, mesmo que em algumas províncias seja mais acentuado. Por exemplo, Zambésia, o governador da Zambésia já veio várias vezes em público, bom, não a protestar, mas a gente sabe como que, digamos, qual é o sentimento dos governadores eleitos nas províncias em relação aos secretários de Estado. Portanto, há um potencial de conflito que está lá. E depois, me parece também aqui o aumento do peso das máquinas partidárias na atuação dos órgãos de governação descentralizada provincial. E isso faz com que estes órgãos prestem mais contas aos seus respectivos partidos políticos do que aos cidadãos eleitores. Então, aqui, chegado aqui, também a pergunta seria quais são os fatores que condicionam isso? Quais são os constrangimentos institucionais que temos aqui? Para esta reforma, eu olhei para dois fatores, nomeadamente a capacidade do Estado de autonomia em relação a interesses privados, que me parece um fator muito importante, porque o processo que conduziu à aprovação do pacote de centralização, o que mostra claramente, na minha opinião, é que ele mostra como interesses de grupos, neste caso grupos políticos, a Frelimo e a Renamo, de facto, sobrepõem-se a interesses do Estado em matéria de desenvolvimento e aprofundamento da democracia. Aqui, o que me parece é que, efetivamente, no debate sobre o pacote todo, as questões de descentralização ligadas, vamos lá chamar, ao desenvolvimento local, ao aprofundamento da democracia, estiveram muito longe. O que esteve muito perto, provavelmente, é a questão toda essa ligada à acomodação das elites. Então, isso porque dá perfeitamente para ver como é que o dossiê evoluiu. Se estamos lembrados, a discussão começa quando temos resultados eleitorais de 2014 e a Renamo ganhou em algumas províncias e dizia que tinha o direito de nomear governador nessas províncias. Esta reivindicação não foi aceita. Depois, aliás, primeiro foi a reivindicação do governo de gestão, a imprensa reportou largamente sobre isso. Depois evoluiu-se para a questão de nomeação de governadores, houve um projeto que foi para o Parlamento, foi chumbado, etc. Ou seja, até chegarmos ao figurino que nós temos, há um caminho que foi percorrido e quando a gente olha para esse caminho, vê claramente que a preocupação pelo desenvolvimento local está muito ausente. Então, o que significa que interesses de grupos, neste caso políticos, por um lado a Renamo e por outro lado a Frelimo, acabaram em grande medida estruturando a maneira como esta reforma está sendo implementada e como o figurino, digamos assim, acabou sendo aprovado no Parlamento. Então, nesse sentido, penso que os interesses da Renamo e da Frelimo acabaram condicionando significativamente a maneira, não só como o debate sobre a governação descentralizada se desenvolveu, mas também
acabaram também secundarizando as questões de fundo da melhoria da provisão de serviços públicos e desenvolvimento local associados à descentralização. O segundo fator, me parece importante a mencionar aqui como um constrangimento institucional, é a questão de estabilidade política, violência e legitimidade do Estado. Quando a gente olha para a história de Moçambique dos últimos 50 anos, fundamentalmente, nós temos uma história essencialmente marcada pela violência, a guerra anticolonial, depois temos a guerra civil, depois temos episódios, digamos assim, pós-eleitorais de violência um pouco por todo lado. Agora, muito recentemente, temos o problema de Cabo Delgado, uma violência armada, ou seja, o Estado está sendo constantemente contestado e numa forma violenta. Então, o debate e a aprovação das reformas referentes à governação descentralizada provincial tiveram lugar, e isso é importante mencionar, num contexto de busca de soluções para o conflito. Então, o que estava, digamos, diria, como prioridade para os atores políticos não eram tanto os serviços públicos ou o desenvolvimento local como tal, mas era, sobretudo, como acabar com o conflito, como encontrar uma solução para o conflito que passe pela descentralização. E então, isso também, penso que nos ajuda a entender um pouco o figurino que nós temos hoje e, sobretudo, as implicações disso. Portanto, nesse sentido, mais do que um mecanismo que visa melhorar a provisão de serviços e aprofundar a democracia, o pacote de descentralização, de facto, surge como um meio para acomodar as diferenças políticas, sociais e econômicas e minimizar o potencial de conflito, contribuindo assim para a estabilidade do país e a legitimidade do Estado. Então, esta ideia de que o pacote de descentralização é importante porque queremos a estabilidade, e se estão recordados mesmo a maneira como o Parlamento olhou para isso, e na minha opinião devia ter tido um papel muito mais importante no debate sobre o pacote, mas foi, mais uma vez, um papel extremamente marginal do ponto de vista da própria reforma e como estruturar essa reforma de governação descentralizada provincial. Então, nesse sentido, eu penso que as reformas aprovadas, sobretudo o processo da sua implementação no contexto do pacote de descentralização, estão longe de minimizar o conflito, porque, de facto, sabemos que, apesar disso, hoje, os conflitos existem e talvez fossem maiores até se tivéssemos uma espécie de coabitação a nível das províncias. Coabitação quer dizer um governador eleito de um partido político e o secretário de Estado de um outro partido. Não é o caso, mas mesmo assim nós temos uma série de conflitos pelas províncias. Em conclusão, gostava simplesmente aqui de trazer alguns pontos. Em primeiro lugar, voltando para o quadro analítico das dimensões das instituições, as 5 que eu mencionei no início, o que se verifica é que essas dimensões não afetam da mesma maneira os resultados nas 3 reformas que escolhi para análise aqui, ou seja, os 7 milhões, a municipalização e a governação descentralizada provincial. Entre os fatores institucionais, a capacidade do Estado de autonomia face aos interesses privados, particularmente de grupos políticos, esse fator se destaca principalmente nas 3 reformas, quer nos 7 milhões, quer na municipalização, quer também na governação descentralizada provincial. A questão da capacidade do Estado de autonomia face aos interesses privados, de grupos privados, sobretudo grupos políticos, é um constrangimento constante e condiciona em grande medida os resultados que nós temos dessas reformas. Então, neste contexto, as reformas cristalizam a maneira como interesses de grupos, particularmente político-partidários, capturam o Estado e usam-nas como um mecanismo de manutenção e reforço do poder político. Então, aqui, de novo, não é só uma questão de ser Frelimo que está no poder, ou porque amanhã se a Renamo, o MDM, ou qualquer outro político. Num quadro como este, num sistema político como o nosso, muito provavelmente os resultados não vão ser assim tão diferentes. Então, nesse sentido, a descentralização, mais do que um meio para a melhoria da provisão de serviços públicos e aprofundamento da democracia, ela funciona como um instrumento
para o reforço e controle do Estado e acomodação das elites. E aqui, talvez até, este é um desafio muito grande que Moçambique enfrenta, e por isso me parece que qualquer reforma, qualquer debate sobre o assunto deve tomar em conta este aspecto de como é que os interesses das elites, como é que o interesse dos grupos político-partidários procuram capturar as reformas e colocam essas reformas ao serviço dos seus próprios interesses, colocando de lado, obviamente, as questões de desenvolvimento local e aprofundamento da democracia. Muito obrigado.